Bom, estamos de volta aqui, ao vivo, né, para falar um pouquinho sobre o conteúdos e didática de língua portuguesa e literatura, que é a disciplina 17 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. Está aqui conosco o professor João Luiz Secantini, que é professor de literatura brasileira lá da Unesp de Assis. E tem algumas perguntas aqui, professor, dos alunos de vários polos. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos começar aqui. A primeira pergunta é lá do pessoal de Araçatuba, do polo de Araçatuba, pergunta bastante específica aqui. A ação inferencial superficial está aquém ou além do horizonte mínimo? Eu queria explicações, exemplos, o que o senhor pode dizer para o pessoal lá de Araçatuba? Eu poderia até falar um pouquinho, porque li o texto do professor Marcus, que é um linguista fantástico, ele cria alguns modelos aí no texto que faz parte do nosso volume. Mas essa é uma questão muito específica dos linguistas. Sei. Eu acho que eu vou pedir para os alunos remeterem a questão ao Juvenal Zanqueta, ao Roni, né, para eu não correr o risco de ser pouco preciso e depois todo mundo ficar bravo comigo. Não é bem a sua... Tá bem. Mas vamos seguir aqui. O pessoal de registro tem duas perguntas aqui para você, professor. Se fôssemos classificar uma história clássica, como João e Maria, dentro dos modelos propostos por Zilberman, em qual dos modelos nós poderíamos encaixar essa história, João e Maria? Então, na verdade a gente tem que tomar muito cuidado quando está trabalhando com os contos de fadas, pensar com que versão a gente está dos contos de fadas. Isso que eu recomendo muito, porque você tem versões como isso é de domínio público, né? Ninguém paga direito autoral por isso, todas as editoras do mundo adoram publicar contos de fadas. E você tem contos de fadas que já foram totalmente distorcidos, atrofiados, porque se coloca lá dentro o que você bem entende. Então, se você for pegar um conto, por exemplo, numa versão dos Irmãos Grimm, ou algumas versões mais recentes, mas até refeitas com cuidado, a gente vai ter o que a Zilberman vai chamar de modelo eufórico, não é? Que são os textos assim, ligados a uma certa tradição da literatura infanto-juvenil, onde você tem a simetria adulto-criança muito marcada, os adultos têm o poder, as crianças só obedecem, ou mesmo quando são figuras fantásticas, não importa, mas que estão lá representando o adulto. Você vai ter uma representação da família, onde a família, em princípio, seria o melhor lugar do mundo para a criança. Sim. O happy end dessas histórias convida a isso, né? Agora, tomar cuidado, porque o modelo da Zilberman é para ajudar a gente a pensar um pouco essas coisas, mas nem sempre toda história se encaixa perfeitamente. Porque pensa a história, particularmente do João e Maria, talvez daí tenha vindo a dificuldade, os pais no início abandonam os filhos. Então, quando eles abandonam os filhos, a gente tende a pensar no modelo crítico que ela vai falar, que é uma representação da família, onde é ruim para as crianças estar naquela família, porque ela é uma família cheia de problemas, ou uma família que oprime a criança, ou por problemas econômicos. E é o que a gente vai encontrar em algumas versões de João e Maria mais recentes, mas que colocam assim, os pais como inocentes. Eles só fizeram aquilo com as crianças porque eles eram muito pobres, eles estavam sendo pressionados, etc. e tal. Mas lá no final, todos ficam felizes para sempre e a criança volta para o seio da família, então, que é de onde ela nunca deveria ter saído. Então, o modelo ajuda, não é tão importante classificar em crítico ou em eufórico, mas em pensar isso. Quer dizer, nos contos de fadas, de um modo geral, e nas histórias contemporâneas que seguem o modelo dos contos de fadas, a gente tem representações das relações de poder, da família, do adulto, que são muito tradicionais, onde a criança não tem independência, não está emancipada, sim, não se vira, diferente do que a gente encontra no Lobato, na Maria Machado, numa Lígia Bojunga. Você vai ter essas crianças assim, que saem, se atiram no mundo, se dão bem, resolvem seus problemas, lidam de igual para igual com os adultos. Quando tem um adulto com o qual elas não concordam, elas questionam. Então, esse é o modelo emancipatório que defende a Zilberman. Tá certo. Bom, vamos ver mais uma pergunta aqui. Ainda lá do pessoal de registro, do polo de registro, querem mais exemplos referentes aos diferentes horizontes de leitura propostos por Marcucci, que é o professor Luiz Antônio Marcucci. São aquelas que manda por e-mail lá para os papas. Os papas, isso é o Roni e o Juvenal, que são os craques aí. Tá certo. No Polo de São Vicente, então, o professor poderia dar uma dica para diferenciar com mais clareza os horizontes, sobretudo o problemático e indevido? É sempre a mesma questão. Esse texto, eu já vinha sabendo que ele está causando dificuldade. E por quê, professor? Eu acho que é mais a atividade que foi proposta. Na verdade, o texto do Marcus, que ele é muito bom para a gente entender
a questão da leitura, só que o Marcuse, como linguista, ele não está preocupado só com o texto literário, por isso que não é exatamente a minha praia, né? Ele está falando dos textos como um todo. Mas, no fundo, já que você falou a palavra balanço, né? Eu acho que é importante perceber o texto do Marcuse como um modelo em que ele está muito preocupado em ver se o leitor é meramente um coletor de informações muito pontuais, ou se esse leitor consegue ter uma visão de conjunto, consegue compreender profundamente esse texto, partindo para níveis cada vez mais verticais de inferência. Então, quanto mais ele é capaz de ler as entrelinhas do texto, de dialogar com o texto, de perceber sentidos que estão ali ocultos, de perceber a estrutura, o estilo do texto, né? Então ele cria uma gradação. Por isso que tem esses vários nomes dos modelos. Sim. Como eu não trabalho com isso no dia a dia, eu não domino, mas eu sei muito bem do que trata. Que são modelos que ele cria para medir, né, o nível de complexidade, de maturidade desse leitor. Quer dizer, quanto mais maduro ele está, mais ele vai percebendo todas essas nuances, mais ele vai conseguindo penetrar nesse texto. Aí daí a importância das atividades de leitura que você propõe. Então, os livros didáticos muito ruins, de algumas décadas, né, faziam perguntas ridículas, né, do tipo só de localizar, até a pergunta de identifique, localize, aponte. Então, essas são as perguntas que exigem muito pouco do leitor, aquela leitura rasa, superficial. As outras, né, vão exigir a inferência, então um porquê isso acontece, interpretação. Você vai de um nível de uma leitura rasa, epidérmica, a uma leitura que vai chegar exatamente na interpretação, onde você pode até propor leituras imprevistas por aquele texto, que é um pouco o exercício que eu faço lá no meu artigo e proponho para as professoras fazerem, os alunos fazerem, que é ler esses livros infantis segundo vários olhares. Quer dizer, você vai fazer questões muito fecundas, assim, muito complexas para esses livros, exigindo qualidade deles. Porque é a velha história, você pode ter o mediador que faz as perguntas que vão cobrar uma leitura rasa, e você também pode ter textos muito pobres que, por mais que você seja um ótimo leitor, é tirar leite das pedras, você não vai conseguir, porque o texto não oferece nada. Aí eu estou falando mais no caso específico do texto literário. Tá. Mas o modelo do Marcuse que é bom para você pensar isso, quer dizer, a ideia-chave para o Marcuse, para o pessoal que trabalha com a leitura nessa linha, a inferência, quer dizer, essa capacidade de você levantar hipóteses, de você deduzir. E além do texto. E além do texto, mas também sem se perder na sua própria subjetividade, no achismo, fugir do texto a um ponto que também você não está mais lendo o texto, você está reinventando. Criando coisas. Bom, muito bem, temos mais uma pergunta aqui do Polo de Araraquara. A Angélica, lá do Polo de Araraquara, diz o seguinte: para favorecer a escrita, também deve ser enfatizada a leitura? Ela quer que você faça essa relação entre a escrita e a leitura. Olha, não são coisas automáticas, né? O senso comum costuma falar assim, quem lê bem, quem lê muito escreve bem. Nem sempre isso acontece. Agora, todo o desafio do professor de língua portuguesa é recriar dentro da sala de aula, dentro da escola, que é, por excelência, um espaço de simulação. Sempre digo, né, a vida acontece lá fora, né, para fora dos muros da escola. A gente tem até o lindo conto do Machado de Assis, conto de escola, que o menino está lá aprisionadinho, lá brincando, olhando para a janela, né, enquanto ele vê as crianças de fora. Então, todo o desafio do professor qual é? É exatamente você criar, não é, com o máximo de veracidade, situações próximas de como as práticas de leitura de escrita acontecem no mundo real. Quer dizer, você superar o artificialismo das atividades. Então, o que acontece? Quando você consegue levar os alunos a ler textos que realmente interessem a eles, com os quais eles fiquem motivados, você pode criar a produção de certos textos que também tenham um objetivo concreto, que eles não sejam gratuitos. Vou criar um texto só para ganhar uma nota com o professor, só para satisfazer a uma demanda do professor. Um exemplo bem concreto. Tá. Propõe à sala que cada um, dentro de um acervo que eu levei, escolha um livro, comece até que cada um ache lá um livro que ficou disposto a ler o livro inteiro. Agora vamos tentar fazer uma resenha para mostrar para uma outra sala da mesma escola ou de uma outra escola onde eu vou, como acontece nos jornais, para qualquer filme, em qualquer guia de revista, tal, onde eu vou recomendar ou, ao contrário, dizer não leia esse livro é muito chato, você vai perder seu tempo. Propõe que ele faça uma crítica. Uma resenha é um dos gêneros textuais, a gente tem na apostila um capítulo que trata disso, é um dentre tantos outros gêneros textuais em que só que aí você dá um tratamento verdadeiro, quer dizer, você primeiro define quem é o interlocutor daquele texto, quem que vai ser o leitor daquele texto, uma função para ele, real, vai circular, porque eu quero
que os meus colegas da outra sala saibam que livros valem a pena ler, e por aí afora. Vou fazer uma circulação real, posso criar um jornalzinho onde eu divulgo isso, ou um site, ou um mural na escola, posso ir lá na sala, tem um dos vídeos em que a professora faz isso, ela leva os seus alunos mais velhos, acho que, se eu não me engano, é a professora do Mário Quintana, dos poemas do Mário Quintana, não, é uma outra, acho que está lendo histórias infantis, e eles vão contar para os pequenininhos do lado, que estão bem no início do processo de letramento. Ali, o que essa professora fez ali naquele exemplo? Ela realmente tentou superar o artificialismo. Então, a gente vê que os meninos estão muito motivados, eles estão se sentindo importantes, porque, puxa, nós somos bons leitores, escolhemos um livro, e agora eu vou tentar convencer ou seduzir melhor, né, o pequenininho para ler. E alguns já começam a acompanhar aquela leitura que está sendo feita. Mas se você linka então, realmente a leitura e a escrita. E a escrita, quer dizer, então você criar funções autênticas, legítimas para a produção desse texto. Assim como, né, uma leitura também não nasce do nada, quer dizer, você criar motivações para isso. Para que ele leia com algum interesse, para ter interesse. Para ter interesse. Bom, professor, para a gente encerrar, o que você tem para falar para os alunos sobre a D17? Qual é o foco? Rapidamente. De volta ao começo. De volta ao começo. Não ter medo de colocar a leitura e a produção no centro do processo, gastar o tempo que for preciso, sempre empenhado em superar a artificialidade e, acima de tudo, né, professor leitor. Né? Professor leitor, é o exemplo que faz a classe, que faz o exemplo, é a abertura. À medida que você começa a ter um repertório, eu tenho ministrado muitos cursos para professores, formação de professores, e eu aprendi com o tempo, com a experiência, que bobagem eu gastar horas e horas, começar pela teoria. Né? Tem que começar sempre dando um repertório. A hora que eles começam, eles leram 10, 20 obras boas, de muito boa qualidade de literatura, a gente começa a ter um repertório comum para dialogar, e quando vem a teoria, aí aquilo ganha a vida. Então eu gasto 3 meses, 6 meses lendo bastante literatura infantil, literatura brasileira, né, quando percebo que é um pessoal que ainda não está nesse universo plenamente, assim, da literatura, e aí realmente o trabalho para mim até fica muito mais fácil, porque eles ficam tão seduzidos com aqueles textos, eles estavam lá, faltava descobrir um pouquinho, que aí começam a sair mini projetos, ações. A criação vem. Fiz alguns trabalhos, por exemplo, em 2 cidades, assim, um trabalho há muito tempo com a rede pública Tupã, Ourinhos, que até hoje esse trabalho está vivo, de vez em quando eu tenho ecos desse trabalho pela internet, porque pessoas que se mobilizaram assim, foram à luta, como as bibliotecas não tinham os livros que elas queriam, conseguiram passar um chapéu, encheram de livros a biblioteca, leram, e a criançada está lendo. Tá certo, professor. Obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, e boa sorte aos que vão fazer avaliações aí da D17. Então, essa é a última disciplina do ano, não é isso? Me parece que sim. O ano está virando aí. Então, até o próximo encontro ao vivo. Obrigado.